Eu dei para os senhores 8 caminhos a evitar. E volto, e eu te dou a minha palavra. Eu largo de ser sacerdote, se você começar a trilhar estes caminhos de superação e sua vida não mudar em pouco tempo. Não estou falando de anos, não. Estou falando de poucos dias. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, e depois tantas pessoas que assistem essas pregações. Hoje nós queremos falar a respeito de vida abençoada. Tenho falado muito aqui no santuário a respeito da nossa intimidade com Deus, a respeito da nossa caminhada espiritual e do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Nós que aqui estamos celebrando juntos esta Santa Missa, você que aí na sua casa talvez parou para estar conosco, ou você vai fazendo as suas coisas, mas está ouvindo a celebração acontecendo, nós estamos buscando sempre relacionamento, intimidade. Resumo tudo apenas na palavra comunhão. O que nós precisamos buscar todos os dias com nosso Senhor, comunhão. Tanto é que na missa há um momento que se chama distribuição da Sagrada Eucaristia, mas popularmente as pessoas falam comunhão. E se coloca até no próprio sacramento esta palavra: você já recebeu a comunhão? Ou seja, Jesus ele quer estar em comunhão conosco e ele nos chama a estarmos em comunhão com ele. Meus caros, precisamos entender uma coisa: do alto para baixo não há problema algum. Jamais há problema em Deus em reverência a nós. O problema somos nós em relação a Ele. Então, se algo não vai bem na nossa vida espiritual, se nós não crescemos, evoluímos, avançamos na nossa espiritualidade, nós não devemos olhar para Ele. Ele não há o que melhorar lá. Devemos olhar para nós. É por isso que hoje, de maneira bem pontual, eu selecionei 8 obstáculos que nós precisamos vencer se quisermos ter uma vida abençoada, uma vida espiritual, se quisermos ter comunhão com Deus. Eu, desde que era padre mais jovem, não que eu ainda não sou padre mais velho, né? Mas eu tenho uma agenda e eu curiosamente não anoto o nome das pessoas, mas eu anoto mais ou menos o que elas me trazem, os questionamentos que elas trazem. E é interessante que muitos procuram relacionamento de casamento errado, família dividida, é gente que bebe, que fuma, uma confusão danada. Mas tirando essas confusões que o povo apronta, quando nós olhamos para a vida espiritual, e aqui, meus irmãos, não estou falando dos outros, senão eles vão falar: bom, padre, fala para eu estou falando de mim. Eu penso que as pessoas precisavam procurar o sacerdote, o padre, para questões de espiritualidade, para questões relativas à sua vida de salvação, à sua vida espiritual. Mas aqui não é um desabafo, mas é uma verdade nua e crua. As pessoas não gostam de escutar. Eu já estou sendo verdadeiro. Muitas pessoas veem no padre um psicólogo de graça. Então elas não podem pagar um psicólogo, elas ficam correndo atrás de padre. E elas não nos trazem problemas nem de fé, nem de espiritualidade, nem de direcionamento espiritual. Ninguém fala de conversão, de mudança de vida, de confissão, um ou outro. A maioria são problemas relacionais, que na verdade não deveria ser o padre, alguém a dar uma palavra dessa, deveria ser um especialista em humanas, um psicólogo, não é? Em outros casos um psiquiatra, não é? Não sei isso não, mas voltando à área que cabe ao padre, que é o caminho da espiritualidade, o caminho da via espiritual, o caminho de santidade. Quando as pessoas me trazem problemas que primordialmente não seriam para o padre resolver, e daqui a pouco, se continuar como está, daqui a pouco tem gente: padre, eu procurei o senhor porque eu acabei de quebrar o braço. Aí eu procurei o senhor porque eu cortei o dedo. Aí eu perguntei: eu estou procurando o senhor porque eu estou endividado. Falei: olha, gente, vamos colocar para cada um aquilo que lhe cabe. Deveria ser questões de espiritualidade. Porém, aí eu dou um passo a mais. Não sendo o que eu faço e o que eu tenho feito, eu tenho levado a pessoa a um questionamento, indiferente do problema que ela me traz, da sua vida espiritual. Vou te dar alguns exemplos. Padre, meu menino não obedece. Meu filho, ele bebe.
A minha filha está com um namorado que não quer saber de nada, não vai terminar em nada. Meu marido é alcoólatra, ele bebe e fica agressivo. Eu estou sem trabalho, eu estou endividada, eu gastei demais, chegou a fatura do cartão e eu não sei o que eu faço. Eu não falo, mas penso. Você não sabe, minha filha, que gastou? Imagina eu, o que eu tenho a ver com isso aí, né? Mas eu não entro nesses meandros, não. Eu começo a levar a pessoa a uma reflexão. Acima desses problemas que as pessoas nos trazem, está um desejo de felicidade. A minha filha não está feliz, o meu filho não está feliz, eu não estou feliz no meu casamento. Aí eu entro então o que é felicidade? Felicidade, para nós, é a mesma coisa que uma vida abençoada. Felicidade rima com caridade, que rima com santidade. As três coisas são como se fossem trigêmeas. Você quer ser feliz? Busque uma vida santa e busque uma vida que tem amor. Você quer amar de verdade? Busque uma vida de felicidade na santidade. Você quer ser santo? Procure amar e ser feliz de verdade. É um tripé. O problema, meus caros, aí eu entro na minha reflexão, é que quando eu começo a tocar com as pessoas que não estão felizes, mas que nos procuram, estes 8 pontos, a maioria delas que não são felizes estão vivendo isso. Minha pergunta é: como a pessoa quer uma mudança de vida se ela não quer mudar? Como que a pessoa está triste porque Belo Horizonte não chega, se ela pegou a estrada de Oliveira e não há quem a faça voltar? Então é um pouco disso que eu quero refletir com vocês. Porque onde existem estes obstáculos na vida, você não terá uma vida abençoada. Você pode ir até padre, você pode participar da igreja, pode ficar rezando, novena, menzena, anuena, pode dar pirueta, rezar 6 terços por dia, não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu vejo as pessoas fazendo tudo o que eu disse, mas elas não vencem esses 8 obstáculos. Não há como Deus trabalhar. Não há como Deus trabalhar. Em João 16:33, nós temos assim: estas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, sejam pessoas animadas. Eu venci o mundo. Quais são os obstáculos que nós precisamos vencer para que Deus comece a nos abençoar? Eu tenho certeza que todos que aqui estão, você que está em casa, se eu perguntasse quem quer ser uma pessoa abençoada, todos respondem: eu quero. Por isso que eu estou aqui, eu quero ser uma pessoa abençoada. Então, antes da bênção, vença os obstáculos. E são 8. Primeiro obstáculo a ser vencido: a falta de fé. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, meus irmãos, torna o servo vitorioso. Sem fé, não há como Deus trabalhar na nossa vida. Uma pessoa que não tem fé, que não se entrega, que não confia, falta matéria para Deus trabalhar. Mas aqui há um problema e que eu vou esclarecer para vocês. Muitas pessoas acham que fé é o mesmo que acreditar. Não, padre, mas eu acredito piamente em Deus. Pois é, o diabo também acredita. E ele está no mesmo nível aí, ó. O diabo acredita em Deus, ele não tem fé. Qual é a diferença? Acreditar em Deus é ter certeza da existência. Existe um ser superior, existe um criador de todas as coisas. Eu sei que ele existe, eu acredito em Deus. O diabo, que já conviveu no íntimo de Deus, é o primeiro a acreditar nisso tudo. Ele viu Deus, ele era um dos arcanjos no alto dos céus. Então, acreditar nunca mudou a vida de ninguém. Nós precisamos ter fé. A palavra fé, que é igual à palavra crer, vem do latim credere, significa cordare. Cordis, de coração, dare, entregar. O que é crer em Deus? É entregar a Ele o teu coração, é entregar a Ele a sua vida, é não viver sem a sua orientação no dom menor do Espírito, que é o temor a Deus. Aquele que crê em Deus não quer entristecê-lo, não quer magoá-lo, não quer romper comunhão com Ele.
Então veja que acreditar em Deus não resolve o problema de ninguém. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor e abrir mão daquilo que Ele disse que para nós é nocivo. Porque o mundo que nós estamos vivendo não está nem tchum para aquilo que é fé. Eles estão na crença, no acreditar. Hoje você não ouve mais assim: eu faço isso para agradar o coração de Deus. Eu deixo de fazer isso porque entristecerá o coração de Deus. Não, ninguém ouve isso mais. Hoje a gente ouve o quê? Eu faço isso porque me faz feliz. Se eu estou feliz, não me interessa mais nada, é o que eu estou fazendo. Isso aqui eu não faço porque me faz triste. Então se me faz triste, eu não faço. Note que não tem a noção de pecado, não tem a noção de conversão, não praticam o temor a Deus e muito menos tem vida de comunhão com Deus. Olha de artista que você vê dando entrevista e que fala de Deus e de Jesus, essa galera toda aí, eles estão no nível do acreditar. Eles acreditam que Jesus existiu, acreditam que existe um Deus, mas ninguém pratica mandamento, ninguém está preocupado com vida de oração, ninguém tem adoração ao Santíssimo, ninguém lê Bíblia, ninguém lê texto, ninguém vai na igreja. Essa galera não faz nada disso, mas eles ficam arrotando por aí. Eu acredito a Deus, eu acredito em Deus. E as pessoas acham que equivale a crer em Deus. E não equivale, não é a mesma coisa. Então é preciso que a fé me leve a ter certeza que eu nasci para as coisas do alto. Então uma pessoa que não tem fé e ela tem apenas crença, ela fica babando naqueles dos quais ele deveria fazer parte. Uma historinha para você entender: uma pessoa que não tem fé, mas ela acredita em Deus. Tinha uma lagarta numa folha e ela viu passar uma borboleta. A borboleta passou assim, a lagarta olhou e disse assim: meu Deus, eu não ando num trem desse aí, nem se me der 1 milhão. A borboleta olhou e falou assim: meu Deus, sabe de nada, inocente. A lagarta não tinha noção de que dentro dela cochilava aquilo que ela achava ser algo que levava aquela borboleta a plainar. Isto é acreditar. Você fica olhando as realidades espirituais e você não se vê nas realidades. Vamos então pegar uma lagarta que tem fé, não uma que acredita, mas que tem fé. Tinha uma lagarta na folha, passou uma borboleta. A lagarta pensou e disse: nossa, não vejo a hora de Deus me transformar para que nas alturas eu esteja. Olha a diferença. Uma não se vê, a outra sabe que já está, ainda não. Fé é a porta de entrada para uma vida abençoada. Você quer que Deus trabalhe na sua vida? Busque comunhão com Deus. Busque uma vida de fé. Segundo obstáculo que nós precisamos vencer: falta de vida com Deus e relacionamento profundo. Há pessoas que rezam, é o início, mas nós precisamos ter relacionamento. E para ter relacionamento é preciso ter tempo. Minha pergunta é uma só para te ajudar: por dia, quanto tempo você passa investindo no seu relacionamento com Deus? Qual é o seu tempo diário para a sua oração, para a leitura da Escritura? Nós que estamos aqui, este é um tempo que nós estamos investindo no relacionamento com Deus. Como que você me diz que é amigo de alguém ou que ama alguém se você não tem tempo de estar com esta pessoa? É uma mentira. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso não existe. Eu sou amiguíssimo de Paulo. Aquele dia que você sai, não, a gente nunca sai. A gente não conversa. Não tenho tempo. Mas como é que é amiguíssimo que é isso? Essa amizade aí tá meio estranha, né? Então, relacionamento com Deus. Tiago 1:12, 1:22. Tornai-vos praticantes da palavra e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Uma vida cristã sem relacionamento com Deus é uma alma em ruína. Depois você entra no Google e digita lá assim: ruínas, e olha o que vai aparecer. Sua alma está do mesmo jeito. Uma alma que não tem relacionamento com Deus, ela está em ruínas. Não é uma construção, não é o que podia ser. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus é uma presa fácil para o diabo. É uma ovelha longe do pastor. Nada feito. Então, se você quer uma vida abençoada, procure relacionamento com Deus. Há não muitas igrejas, né? Faz parte da nossa também. Mas aqui não fala tanto, né? A gente fala muito com dedos, né?
a questão do dízimo, das ofertas, da ajuda. Tem igreja que fala bastante. Dízimo. Tá bom. Eu quero falar de outra coisa aqui. Existe o dízimo da carteira. Ajudar a igreja, fazer a doação. Mas Deus, Ele quer um outro dízimo que pouca gente paga. É o dízimo do seu tempo. Deus pede todo dia o dízimo do seu tempo. E tem gente que está roubando de Deus. Ele não rouba a carteira, mas Ele rouba o tempo. É um ladrão. Então nós precisamos entender, Deus quer o meu tempo. Vença este obstáculo da falta de relacionamento com Deus. Terceiro, que atrapalha uma vida abençoada, é a pessoa medrosa. E o medo aqui, para ficar mais claro, não equivale à preservação da vida. Infeliz da pessoa que não tem medo, ela morre muito cedo, né? Você nota que a gente não tem medo de nada, já ela morre. O medo me preserva. Mas aqui o obstáculo, o medo equivale à covardia. É podendo agir, não agir. Podendo fazer, escolhe não fazer. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. A covardia, meus irmãos, nos faz parar na vida espiritual. Imagine, eu gosto de imagem, a gente vê melhor. Imagine você, todo mundo indo para um parque, para uma praia, para um shopping, e o seu carro estraga, para. Aí você põe o carro no acostamento, você não sabe nada de mecânica, então você liga para o seguro. Fala, estamos indo aí, mas você está longe. 40 minutos, nós estamos aí. Você fica parado perto do carro, olhando. E enquanto você está parado olhando, está passando carro, moto, caminhão, aquele povão passando, todo mundo vivendo, e você, A covardia me faz parar na vida espiritual, olhando o que o outro tem feito. Que cena ruim de se viver. Todos vivendo, todos indo, e você apenas vendo a vida acontecer. Quem é que nos paralisa na vida espiritual? A covardia. E a pior coisa que a covardia nos faz é não nos deixar tomar a atitude de conversão. Sempre parado aonde está. Eu não quero evoluir, eu não quero crescer na fé, eu não quero intimidade, do jeito que está bom. Cuidado, meus irmãos, uma pessoa medrosa, que é igual a covarde, ela dificilmente terá uma vida abençoada. Se você olhar, vamos pegar os profetas do Antigo Testamento, são todos homens limitados como nós, mas não tinham medo, não tinham covardia, eram ousados e Deus usava. Então, vença o seu medo, vença a sua covardia. Talvez você esteja perguntando aí, olha, como que eu venço o meu medo? E como que eu venço a minha covardia espiritual, que me faz parar? São os dois tópicos anteriores. É você ter uma vida de fé ativa e ter uma vida de comunhão com Deus. A ovelhinha, coitadinha, não tem defesa nenhuma. Imagina qual a defesa de uma ovelhinha com um lobo feroz. O lobo olha para a ovelha, ela já fez um x-tudo, né? Não vê mais nada. Mas a ovelhinha olha para Jesus, olha para o lobo e a ovelhinha reza. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Ela abriu mão do medo, abriu mão da covardia, que ela tirou o olho dela, ela tirou os olhos dela e colocou os olhos no bom e belo pastor. Comunhão com Deus, vida de fé e oração. Quarto obstáculo para ter uma vida abençoada. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, vai fazendo uma tabelinha mental aí. Isso eu tenho, isso eu não tenho. Isso eu tenho, isso eu não tenho. Isso eu faço, isso eu não faço. Aí dá 8, você tem que ver quais que você não tem, ou quais que você tem, né? Quarta é a acomodação, que tem a ver com preguiça. Só que esta preguiça, não é aquela preguiça de ficar na cama, eu já vou ficar aqui uma meia hora. Não é essa preguiça. Esta preguiça é acomodação ao mundo. Você tomou a forma do mundo. Então você tem preguiça de levar uma vida a sério na espiritualidade, porque você gosta muito e tem uma atração grande pelas coisas do mundo. Você é de Deus, gosta de ter uma vida de fé, mas você adora também as coisas que não tem nada a ver com Deus. Só que vai passando o tempo, a sua atração pelo mundo esquenta
e a sua vida espiritual esfria. Então aqui entra o desânimo espiritual. Vamos comer uma japonesa? Oba! Vamos passear? Oba! Vamos lá em casa para a gente fazer uma pizza? Oba, demorou. Vamos rezar um terço? Nossa Senhora, que desânimo que me deu. O negócio começa e não termina. Vamos uma missa? Eu estou numa canseira, viu? Mas depois da missa vamos comer uma picanha com batata. Não, depois da missa eu acho que eu posso. Na hora não, mas depois você me dá uma dica, onde você estiver eu vou. Note, meu irmão, isso aí você vê com clareza. Nas nossas famílias há muitas pessoas acomodadas na fé. Elas têm um desânimo espiritual. Você chama para qualquer coisa de Deus, ela é uma pessoa desanimada. Ela é animada para tudo. Falou que é coisa de Deus, coisa de igreja, ela tem um desânimo. E tem uns que o negócio está tão feio, espero que não tenha gente aqui assim. Tem gente que ela está tão no conforto do mundo, só escutar o padre falando. Eu já atendi gente que me confessou isso. Falou, padre, quando o senhor falava sobre terço, sobre leitura de Bíblia, só de ouvir o senhor falar, mas me dava um desânimo, mas um cansaço. Eu falei, pelo amor de Deus, ele fala isso tudo porque ele é padre, ninguém dá conta de viver isso não. Olha, uma pessoa que já está acomodada, ela pegou os moldes do mundo, né? Então, Provérbios 21, 25 diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Quer dizer, desejou, mas fez o quê? Nada. Ah, padre, eu queria ser mais santo. Ah, padre, eu queria rezar mais. Ah, eu queria ler Bíblia todo dia. Eu queria ser amigo de Deus. Só fica no desejo. A vida está passando e a pessoa não toma consciência de que ela pode. Mas ela tem que transformar desejo em atitude. Desejar nunca mudou a história de ninguém. Uma atitude muda uma história. Um dia desse eu estava comentando aí com alegria sobre Carlo Acutis, agora será santo, né? Um jovem. Aí no lugar que eu estava eu comentei como que Carlo vivia, etc. Aí tinha um jovem lá, mais ou menos da mesma idade. Ele respondeu assim: vou te falar, viu, padre, esse negócio de ser santo é muito difícil. Quer dizer, a visão do cara, a dificuldade é só as coisas de Deus. As coisas que ele faz que não devia, ele faz com tranquilidade. Aposto que na idade dele, ele deve ter a turminha para virar à noite embalada, em parque de exposição, em vaquejada. Vira, que é uma beleza. Vira à noite. Chama para fazer 1 hora de adoração. Não encontra horário na agenda. Chama para um terço de 20 minutos. Não encontra vaga na agenda. Não tem disponibilidade. Não tem disposição. Aí depois reclama: minha vida não é abençoada. Vão juntando aí as pecinhas do quebra-cabeça. Quinto obstáculo que devemos vencer: falta de compromisso, fidelidade com Deus. Aqui, meus irmãos, é uma decisão de vida. Há pessoas que têm compromisso, outras pessoas são descompromissadas. E isso não estou falando só na espiritualidade, não. Veja na sua vida, veja nos profissionais que você conhece. Eu contrato tal pessoa, que ela tem compromisso. Tal pessoa eu não quero nem ver, porque não tem compromisso nenhum. Fala que vem e não vem, fala que faz e não faz. Estou mentindo? Quer dizer, se a pessoa não tem compromisso com você, muitos não têm compromisso com Deus. Nós precisamos ter uma vida de compromisso. Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Escute o que eu vou lhe dizer. A falta de compromisso para com Deus me leva a me prostituir com outros deuses. É Deus que usa essa palavra. Uma pessoa que tem um relacionamento de amor e ela passa a pagar para ter outros amores de cama. Então Deus vai dizer que o seu povo é o povo dele. Ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Então cuidado para que a falta de compromisso com Deus não te leve a amar as coisas do mundo, não te leve a amar outros deuses, não te leve a ter uma vida de superstição, uma vida supersticiosa. Por que as pessoas andam nesses labirintos tão inseguros, escuros, incongruentes? Porque falta compromisso com Deus. Eu não vou ficar batendo boca com a pessoa, porque se a pessoa quisesse uma vida espiritual séria, ela procuraria uma direção espiritual. Mas são conversas de mesa, conversa de bar, conversa de local de trabalho. As pessoas dizem assim:
Quem leva a coisa muito a sério, esses padres aí, o negócio é levar a vida com mais tranquilidade. Eu vou na igreja todo domingo, eu rezo, vou à missa, mas eu acredito que Deus está em todos os lugares. Na quarta-feira eu frequento o Espiritismo, a casa ali de Pai Xavier, ali o Espírito baixa mesmo, ele me fala, são pessoas boas também, fazem muita caridade, é um povo bom também, temos que respeitar a todos, né? Na quinta-feira, para não perder o costume, de quando eu faço uma macumba de leve, coisa boa também. É só um amigo, minha tia é bruxa, ela também é macumbeira, ela faz aquela coisa, temos que respeitar, eu vou. E tem gente que olha esta realidade e acha tudo normal. Tudo normal. Não, mas tem que respeitar mesmo, é assim, ó, não é? Aí você vê na nossa igreja, eu não sei onde esses padres estudaram, o que está na cabecinha deles, fazendo rituais dentro da igreja com pessoas que nem cristãs são, pessoas que nem acreditam naquilo que a gente acredita, pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, que mexe até com coisas ocultas, sentando na mesma mesa, está tudo muito bom. É o tal da geração do acolher, converter que é bom nada, né? Mudar de vida que é bom nada. Então aqui, meus irmãos, é questão de opção. Um dia eu atendi uma pessoa que ela estava inclinada a ir muito no espiritismo. Eu era padre Nossa Senhora Aparecida. Eu já tinha até uma apostila pronta. Falei com ela, olha, eu não vou ficar elogiando nós de cá e nem descendo a lenha nos de lá. Porque primeiro que eles não estão aqui para se defenderem. Mas eu vou mostrar para você o que crê a Igreja Católica, enquanto igreja cristã, e qual é a prática do espírita, que não é a mesma coisa. Então você leia aqui e você leia aqui. E coloque na sua cabeça, eu vou ficar aonde? Se você ficar conosco, seja muito bem-vindo, eu vou te orientar, vou te conceder os sacramentos, nós vamos participar das coisas da igreja. Não, padre, eu escolhi ir de lá. Então, meu filho, sinto muito, queria que você ficasse, mas vá, mas não venha, fique lá. Você não pode ficar misturando água e óleo, não é a mesma coisa. Então aqui é uma questão de respeito. Se nós estamos numa era onde a gente tem esse conceito um pouco abstrato, parece que o respeito é aceitar, né? Se você não aceita, ele fala que você não respeita, são verbos totalmente diferentes, mas se é assim que vivem, falei, então, se você gostou do de lá, fica de lá. Se você vai seguir o de cá, fica de cá, mas professe a sua fé. Onde você está? Você vai firmar o seu compromisso aonde? Então veja, nem consciência do que seja onde a pessoa frequenta, ela tem. Ela está cultuando coisas totalmente diferentes, achando que é a mesma coisa. Então falta realmente este compromisso com Deus, esta fidelidade com Deus. Aqui eu abro um parênteses. Outra coisa, gente, religião não é peça de roupa, né? Religião não é peça de roupa. Eu acho que o pessoal troca de roupa hoje com tanta facilidade, a gente tem que quase não precisa trocar de roupa, porque quase não usa roupa, né? Mas quando se fala de vida de fé, eu não sei como que as pessoas trocam de roupa com tanta facilidade. Ela era católica na segunda, ela era católica no domingo, virou Jeová na segunda, experimentou a Universal na terça, foi na Batista na quarta, presbiteriana na quinta, fez uma macumba de leve na sexta, ofereceu ramo de flor para Iemanjá no sábado e falou, olha, não me encontrei. Mas não encontrou, meu filho, você está mais perdido que saca um tiroteio, está atirando para todo lado. E aqui eu digo sem medo de ser feliz, viu? As pessoas hoje que vivem assim são as elogiadas, são as queridinhas. Aí, ó, tá vendo? Aí vem a palavra chata da nossa época. Esse aí não tem preconceito, tá vendo? Vai em tudo, abraça em todos, ele vai na missa, ele comunga, ele vai no terreiro, ele mete a boca na farofa, ele vai no morro, ele come o frango, aí tá numa igreja lá, tá pegando também a mulher do pregador, ele come tudo, o que tem, ele tá comendo. Meu, gente, vocês só me desculparam. Se a pessoa não tiver um compromisso sério com Deus, estou falando para te alertar, você vai se perder, porque as pessoas estão perdidas. Estou falando perdidas na questão que não sabem o rumo que elas estão. Eu estou falando como padre, que eu atendo as pessoas não sabem para onde estão indo, de onde vieram, aquilo que elas creem, faltam compromisso com Deus. Deus quer um povo comprometido com Ele. Sexto obstáculo, a falta de amor. A falta de amor é um obstáculo para uma vida abençoada. Mas aqui nós precisamos fazer uma pergunta que as pessoas não querem fazer. Quando o pessoal fala assim, não, mas hoje que vale é o amor. É a turma do só love, né? Já viu a musiquinha? Tem a musiquinha. Só love, só love, só love, só love, só love. É só isso que eles querem, é só o love. Mas nós que somos cristãos, temos que colocar uma pergunta aí. Espera aí.
O que você está falando tem um sentido. Não é sentido absoluto, mas tem um sentido. Jesus veio e falou de amor. O que vale é o amor. Os padres têm que ficar falando de amor. Tá bom, não vou questionar isso. Mas uma coisa eu questiono: qual amor? Qual amor? Porque hoje o amor perdeu a essência, perdeu a própria definição. E isso eu falo sem medo de errar, viu? Essa galera que não quer mudar de vida nem se converter, quando fica falando de Jesus pregou amor, não é o amor que Jesus pregou que eles querem. Não é o amor bíblico que eles querem. É o amor do tudo vale e ninguém fala nada. Esse é o amor. Porque se você começar a viver o amor de Jesus Cristo, a primeira coisa que você vai arrumar é uma cruz para você carregar. É o amor ágape. É o amor total, é o amor doação, é o amor obediência, é o amor sofrimento, é o amor até a morte. Hoje, quando as pessoas falam amor, principalmente quem não está na igreja, e esse mundo fétido que nós vivemos, amor para eles é prazer. E para na cabecinha de muitos, que o pessoal está todo mundo meio pinel, na cabecinha de muitos desequilibrados por aí, este amor equivale a prazer carnal. Então eu tenho os meus amores, eu tenho os meus prazeres carnais, e ninguém pode falar nada, porque tem que pregar o amor. Mas quando a Bíblia fala de amor, e que Deus é amor, é aquela frase que Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Olhe para a cruz e você verá qual é o amor que Deus nos chama. Um amor sacrificial. Eu vejo este amor, me desculpe aqui a comparação, viu? Mas eu vejo este amor, não é nesse pessoal que fica fazendo desfile na rua. Eu não vejo este amor em boteco. Não vejo este amor em noitadas. Não vejo este amor em troca de casais e parceiros. Não vejo este amor aí. Onde que eu vejo este amor? Eu vejo este amor de maneira muito sólida e até que me questiona para religiosas que vivem nos mosteiros. Uma vida austera, de oração, de profundo respeito a Deus, rompeu com tudo aquilo que é mundano para se dedicar à oração. Entre tantas, eu falo que eu sou, hoje eu falo com alegria, eu sou de casa, né? O Instituto Hesed, que muitos aqui acompanham, as irmãs, os irmãos que rezam de madrugada. É um amor ágape, um amor doação, um amor que consagrou a vida a Deus. Eu vejo este amor nas irmãs enclausuradas aqui da Divinópolis, perto do Hospital São João de Deus, que não se tem como você explicar a alegria daquelas mulheres. Você vai no Carmelo, a alegria delas nos incomoda. Nós soltos aqui fora reclamamos de tudo. Elas presas lá dentro, fazendo hóstia, isso é a vida delas, cuidando do jardim, daquelas coisinhas que a irmã faz, uma vida profunda de oração. Você vê irmãs felizes, satisfeitas, não é? Lembro-me que eu levei meus alunos lá para conhecê-las, e lá tem uma grade. Aí ela perguntou, um aluno que é adolescente falou com ela: mas por que vocês estão presas aí dentro? Ela falou assim: não, vocês que estão presos aí fora. E resposta: somos nós que estamos presos aqui dentro. Vocês estão presos aí fora. Jesus disse, né? Aquele que peca é prisioneiro do pecado, é escravo do pecado. Eu vejo este amor ágape, agora voltando para o mundão aqui, casais, homens e mulheres que escolheram levar uma vida a sério com Deus, vivendo os sacramentos, com a sua confissão em dia, procurando conhecer a vida de santos, tendo a devoção a Nossa Senhora do terço diário, celebrando devotamente a Santa Missa, procurando uma conversão custosa e penosa. O amor ágape aí está. Para você pegar o amor de Deus e julgar para o mundo, meu filho, é aquilo que Jesus disse: não jogue pérola aos porcos, porque estes avançarão sobre vocês e vão estraçalhá-los. Por quê? Porque não tem valor. Pergunta para um porco quanto que vale uma pérola. É negócio de lavagem. Pérola para ele não vale absolutamente nada. Então nós precisamos buscar este amor ágape. 1 João 4, 7, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este amor que eu disse. Este amor que eu disse. Sétimo, penúltimo, o egoísmo. E uma pessoa egoísta, ela enxerga apenas o próprio umbigo. É o chamado ensimesmado. Ele não se preocupa com ninguém. O negócio é ele. E cuidado, uma pessoa egoísta, ela não se preocupa com você. Alguns exemplos rapidinhos aqui. Um mecânico egoísta, ele é capaz de não trocar a peça, mas ele vai te cobrar. Uma balconista egoísta é capaz de não colocar a mercadoria na sacola, mas ela vai te cobrar.
Por isso que nos cursos, quando eu faço palestras para noivo, os casais de noivos, eu falo, olha, antes de casar você tem que ver muita coisa. Mas uma coisa que você não pode se casar. Espere, olhe se o seu namorado e se a sua namorada não são pessoas egoístas. E você se casar com uma pessoa egoísta, você está, meu filho, no bico do urubu. A pessoa se casa, mas ela vive para ela não vive para você. Você que se dane. Porque no namoro já tem sinais. No noivado já é mais, mas no casamento é dose. Você namorar com alguém egoísta, ainda vai. A pessoa te encheu, você vai para sua casa e vai para dela. Mas se você se casar com uma pessoa dessa, e eu recebo, gente reclamando de casamento. Claro, na linguagem do povo. Mas o que está escrito, o que está descrito ali na linguagem? Padre, eu me casei com uma pessoa egoísta. Ela não pensa em mim, pensa só nela. Se para ele tá bom, eu que me dane. Vou citar nomes, né? Mas é uma coisa muito difícil. E claro, a pessoa rebola para fazer a coisa dar certo. Um casal onde a esposa é simplesmente apaixonada loucamente por praia. Adora praia, pé na areia, sol, camarão, onda, cheirinho do mar. O marido odeia praia. Até aí não há problema nenhum. Algum problema aí? Não há problema nenhum. Porque eu aprendi, nos meus anos de estudo, que quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa. 1 Coríntios 13 vai dizer, quando eu era criança, eu agia como criança, pensava como criança. Quem faz o que quer é criança. Agora tem que ver o tamanho da idade do bebê aí, né? A gente já está com 40 nas costas, é um crianção. Só faz o que eu quero. Não, quem faz o que quer é criança. O adulto faz o que precisa. Qual é a tônica deste casal, que não é exemplo? A esposa pega algumas colegas, ou talvez um grupo de viagem, para ficar na praia de segunda a sábado, para ir com alguém. Porque o marido diz para ela, há 21 anos que eles estão casados, o marido diz para ela, pode ir, eu odeio praia. E não tira férias com ela na praia. Então me perguntem, o cara gosta de quê, padre? Roça. Não tem problema? Roça. Gosta de boi. Sabe aquele cheiro de esterco? Aquele perfume. Ele chega e fala, que cheiro de fazenda, delícia. A mulher tem pânico de fazenda. Porque ele quer comer frango, ela tem que pegar o frango, tem que matar o bicho, tem que tirar as penas, tem que fazer o franguinho pro reizinho. Ele gosta bem temperadinho. Minha pergunta é, 21 anos de casados, ela fica com ele uma semana no sítio, fazendo tudo para ele. Eles voltam e ele paga para ela ir. Mas ele falou, com você eu não vou, eu não gosto de praia. Eu falei, meu filho, você não tem que gostar de praia, você tem que gostar dela. Tem que gostar de praia. Quem está te pedindo em gostar de praia? Mas se você a amasse, e se você não fosse egoísta, você iria para a praia com ódio de areia, ódio de mar, ódio de sol, e você iria de shortinho, sorridente, e falando com ela, por você, meu bem, eu vou até para o além, vamos nadar. Padre, mas eu não gosto. Mas você não gosta de vê-la feliz? Mas ela está feliz, eu pago para ela ir. Mas você nunca se questionou se ela não queria estar com você, que é o marido dela? Quer dizer, nunca foi, e vou te contar a verdade, nunca irá. É um cara que só olha para o umbigo dele. Eu estou dando um exemplo da praia. Mas se você conhecesse o casal, é da praia, é quando sai aqui no clube, quando ele vai pedir pizza, é o sabor que ele gosta, é o sabor que ela gosta. Ele não gosta, e ele fala que o sabor dela, quando é meio a meio, passa para o lado dele, ele não gosta, então ela para agradar come, entendeu? Queria o cachorrinho de tal raça, ele não gosta, comprou, mas da raça que ele quis. Foi trocar o carro, ela queria tal modelo, não, ele comprou o que ele gosta, e ele diz, a minha casa, o meu guarda-roupa, Difícil, hein? Difícil. Cuidado, para que você não apenas se relacione com a pessoa egoísta, mas que você não seja a pessoa egoísta. Porque uma pessoa egoísta, que só enxerga a si mesma, ela pode ganhar o mundo, mas ela jamais terá uma vida abençoada. Além de ela não ter uma vida abençoada, ela incomoda a vida dos outros. João 13,14. Eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns aos outros. Quer dizer, preocupe com você, mas se ocupe com o outro também, né? Faz bem essa convivência, esse
diferente. Abri só um parênteses rapidinho. Quando você for viajar, estou te falando para te ajudar. Se você escutar o que eu vou dizer, um dia você vai me agradecer. Quando você for viajar, você te casa aí, atenção. Antes de olhar o destino, olha a companhia. Olhou uma boa companhia, aí você olha o destino. Porque boa companhia transforma o arroz e feijão num banquete. Mas uma pessoa chata, ela transforma um jantar de 5 estrelas no inferno. Então antes de você sair, veja quem é que vai. Meu filho, a pessoa você combina, é boa de viajar, então vai. Eu, graças a Deus, já acompanhei alguns grupos de viagem, viajo com a minha família. Eu sempre falo, quando eu vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu viajo o quê? Sozinho. Não tem problema nenhum. Quer dizer, eu nunca viajei sozinho, né? Já viajei muito sozinho para estudo, passear, nunca. Mas, estando estudando, tem um dia ou outro. Aí, meu filho, eu vou onde eu quero, a hora que eu quero, como que eu quero, levanto. Não tem ninguém. Quando você está em grupo, é preciso perguntar, o que nós vamos fazer? Onde que vocês querem ir? Onde eu queria ir, padre? Eu queria ir em tal lugar. Eu queria ir em tal lugar. Não, a maioria quer ir, não. Então vamos com vocês. E não é ir de cara fechada, ficar assim, ó. Não. É interagir e gostar, para que você seja convidado. Senão você será evitado. Até para passear, o não egoísmo, ele ajuda e muito. Então o que nós vamos pedir? O que vocês gostam? Qual que é um prato aqui que agrada? Não é? Isso ajuda muito você ser uma pessoa também de bom relacionamento. E egoísmo não tem uma vida abençoada. E por último, a falta de preparo. O que significa falta de preparo? Quando você não está disposto a fazer o que pode fazer para ajudar a Deus. É a pessoa que reza muito e faz pouco. Ou a pessoa que não reza nada e tão pouco faz. Então, faça e Deus começará a fazer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você tem uma graça? Tenho. Você tem um pedido? Tenho. Você tem um sonho? Tenho. O que você está fazendo em direção a este sonho? Concreto. O que você está fazendo? Aí Deus vai ver você fazendo, Ele continuará vendo você fazendo. A hora que você não conseguir fazer, Ele começa a fazer. Faça o que você dá conta. Padre, eu precisava andar 6 quilômetros. Você está andando quanto? 40 metros. É o que você dá conta? É o que eu dou conta. O início do milagre está aí. O início do milagre está aí. Queria passar na faculdade, são 40 por 1. 40 por 1. Padre, não tem 40 por 1. Não sei se todas são assim. Mas voltando agora de Caratinga, região lá de Acácia, né? Santa Margarida. O piloto dizia que ele queria ser caça da aeronáutica. São 40 vagas, são 40 candidatos para uma vaga. Ele tentou 2 vezes, uma ficou em terceiro, outro ficou em segundo. Ainda não foi. Mas eu vi no papo dele alguém que estuda, alguém que leva a vida a sério. Durante a hora que nós chegamos lá no aeroporto, antes de embarcar, ele estava lendo livro, eu já bati o olho na capa do livro de aeronáutica, alguém que está investindo. E eu disse, olha, se você continuar nessa meta, é você fazendo a sua parte, Deus vai te abençoar. Aí é querer demais, né, gente? Me ajuda aí, né? A pessoa não estuda, não prepara, leva a vida na farra, final de semana é só, eu vou pra galera. Ele quer fazer uma prova dessa e vencer 39. Ele fala, tá vendo, pai, Deus me abençoa. Tem 5 anos que eu estou fazendo prova, eu só fico no 39º lugar. São quantos? 40, um passou, é o último, né? Falei, sempre o último, né, meu filho? Sua vida é difícil mesmo, né? A pessoa gosta disso, né? Mas sua vida é difícil mesmo. Para você, nunca foi fácil, né? Você é um injustiçado mesmo. O mundo é contra você. A pessoa, até que enfim, achar alguém que me entende. O que podemos fazer para ajudar a Deus? Você que está tomando nota, eu vou apenas repetir quais são os 8 obstáculos que nós precisamos vencer para ter uma vida abençoada. Se você vencer a maioria desses obstáculos, você verá a mudança na sua vida. O quanto Deus vai começar a abrir portas para você. E é assim que funciona. Padre, eu não acredito muito nisso não. Por isso vai continuar patinando aí onde você está. Vai continuar marcando passo. As coisas não vão acontecer. Eu te dou a minha palavra e eu te garanto. 100%? Não. 110%. Se você vencer estes obstáculos, a sua vida mudará para melhor. Te dou a minha palavra. Vai mudar
para melhor. Primeiro obstáculo a ser vencido: falta de fé. Segundo obstáculo a ser vencido: falta de vida com Deus, espiritualidade, relacionamento. Terceiro obstáculo a ser vencido: medo, que é igual a covardia, né? Deus não nos deu um espírito de covardia. Quarto obstáculo a ser vencido: acomodação, é a preguiça espiritual, o desânimo espiritual. Quinto obstáculo a ser vencido: falta de compromisso com Deus, chamada de infidelidade. Sexto obstáculo a ser vencido: a falta de amor, o amor ágape, o amor sacrifício. Sétimo obstáculo: o egoísmo, pensar apenas em si. E o oitavo, falta de preparo, querer que Deus faça o que você não está disposto a fazer. Meus irmãos, é interessante que quando eu falo sobre vida abençoada, eu já trouxe para vocês aqui uma receita, e a receita está na palavra mudança. Mudança. Estou falando de vocês não, nem de você que está em casa, mas tem gente que é assim. Olha para cá. Sabe como que você faz uma pregação dessa que eu acabei de fazer? Bombar, tanto para quem está em casa, para quem está aqui, e a coisa encher de like em pouco tempo? Eu sei também, né? Papai sabe. É só você tirar qualquer esforço humano, qualquer mudança ou alguma coisa que vai mexer na sua vida. É apenas eu trabalhar aqui com a palavra milagre. Deus fará um milagre, o poder está... O povo fica louco. Nossa, só que pregação, misericórdia. Eu estou saindo aqui debaixo de promessa. Você vai, não precisa mudar nada, não precisa rezar nada, não precisa ter vida com Deus. Posso continuar egoísta, posso continuar pessimista, posso continuar sem preparo, não tenho que amar ninguém, não tenho que ter compromisso com Deus, não tenho que converter, eu não tenho que fazer nada. Mas Deus vai me colocar na altura. O pregador falou, eu nasci para a cabeça, não para rabo. Amém, glória, glória, glória. Eu nasci para a cabeça. Pois é, meus irmãos, você nasceu para a cabeça, não para rabo, né? Você vai levar na cabeça. Se você não mudar de vida, você vai levar na cabeça. Eu queria fazer para os senhores, para as senhoras, uma pregação com uma varinha de condão. Mas como que você vai ter uma vida abençoada? Assim, ó, plink, aí resolveu. Mas eu não sou de pregações água com açúcar, vocês me conhecem. Eu sou de coisas reais. E eu dei para os senhores 8 caminhos a evitar. E volto, e eu te dou a minha palavra. Eu largo de ser sacerdote, se você começar a trilhar estes caminhos de superação, e sua vida não mudar em pouco tempo. Não estou falando de anos, não. Estou falando de poucos dias. Comece a rezar mais. Comece a arrepender dos seus pecados. Comece a se preocupar mais com os outros. Não fico olhando só para você, não. Comece a fazer algo para Deus ajudar você. Comece a amar com o amor de Jesus. Comece a tirar tudo aquilo que atrapalha você. Comece a ser fiel a Deus. Meu filho, não há o que dizer. Não há o que dizer. E por último, termino com a nossa querida corujinha, né? Tinha uma pombinha em cima de um arame farpado. Aí ela viu passando uma corujinha com a mala. Cria aí, a corujinha puxando a mala dela. Aí a pombinha falou assim: ô corujinha, você mora aqui conosco? Tem um tanto de passarinho aqui. Onde que você vai? Ela disse: eu vou me embora. E a pombinha falou: mas por que você vai embora? Porque as pessoas daqui não gostam do meu canto. Aí a pombinha respondeu: então desculpe, corujinha, se você não mudar a maneira de cantar, para onde você está indo, as pessoas também não vão gostar. O que você não deve fazer é fugir da mudança necessária. Não mude de lugar. Mude o seu jeito de cantar. Não é um pouco assim? E a gente vai vida fora, né, gente? Puxando mala, e não cabo aqui, e não sou amado ali, e não me compreendem lá, e ninguém gosta de mim cá, e se eu vou lá eu incomodo, se eu vou aqui também não presto. Ou seja, você está tentando colocar a mudança fora, sendo que a mudança está dentro de você. Só você pode mudar a sua vida através da superação desses 8 obstáculos. E à medida que você vai vencendo os obstáculos, Deus começa a abençoar você. Eu quero uma vida abençoada. E tenho certeza que você também a quer.